Você sabe qual a real importância de se fazer uma cria e uma recria bem feita? Fica aqui comigo que eu vou te contar. Boa tarde, pessoal. A gente vai falar hoje um pouco a respeito de cria e recria e a importância dessa categoria. É uma categoria muito importante porque ela é quem realmente vai trazer o futuro da propriedade. Nós temos aqui um exemplo interessante. A gente sempre faz o acompanhamento do ganho de peso dos animais. Essa novilha, ela nunca teve nenhum problema de doença, não teve quadro de diarreia, não teve tristeza parasitária. Apesar de que ainda está em implantação, ainda vamos implantar o bezerreiro, mas ainda assim ela não chegou a ter nenhum desses problemas. No acompanhamento de peso que a gente faz, a gente tem o ganho médio diário, que é o que a gente faz desde o acompanhamento de mês a mês, quanto que esse animal ganhou. Ela chegou a ter um ganho acima de 1,2 kg por dia. E no ganho ponderado diário, que é desde o nascimento ou desde o início do acompanhamento dos pesos, ela tem uma média de ganho de quase 700 gramas por dia. Então nós temos aqui um outro exemplo que já é o contrário desse animal, que é essa bezerra 0,56, que ela já apresentou um quadro de tristeza parasitária e ela teve algo em torno de quase 250 gramas negativo quando a gente pega a média de peso que ela deveria ganhar no período. E ela chegou a ter uma perda de peso de mês a outro por conta desse quadro. E aí o que eu sempre falo para a turma é o seguinte: um animal, uma bezerra que apresentar um quadro, por mais que seja simples, de diarreia, de tristeza parasitária, ele nunca vai conseguir manifestar o seu potencial produtivo e reprodutivo durante a vida dele em relação ao animal que nunca teve problema. Então, se fossem dois animais nascidos no mesmo dia, recebendo a mesma alimentação, a mesma suplementação, com toda certeza esse animal iria se destacar, mesmo tendo tido os mesmos manejos, os mesmos cuidados, a mesma alimentação, o mesmo quadro sanitário, né, o mesmo calendário sanitário a ser seguido. Com certeza esse seria um animal que iria se destacar bastante em relação a esse outro que com toda certeza vai apresentar atrasos na produção, vai entrar em reprodução mais tardiamente, e é um custo que fica na propriedade por mais tempo. Uma outra estratégia que a gente adotou na propriedade foi a produção de uma silagem de sorgo. Basicamente por conta de custo, porque esses animais estavam recebendo uma silagem de milho e essa silagem de milho ela tem um custo bem maior do que o sorgo. O sorgo, ele em vários aspectos, proteína, amido, ele não perde tanto para o milho. Lógico, ele não vai ter a mesma qualidade, mas ele não perde tanto, principalmente para animais em cria e recria. Então, ao invés de fornecer um alimento muito nobre, que é a silagem de milho para as bezerras, a gente passa para uma silagem de sorgo. A silagem de milho saiu em média a R$ 170 mais ou menos a tonelada, e a de sorgo, a gente sem fechar o custo de ensilagem de máquina, estava saindo a 91 centavos. Então vai subir alguma coisa, mas vamos falar que a gente sai de um alimento que sairia a tonelada aí de 170 para uma tonelada de algo em torno de 110, 120 reais. Então quando a gente pega o montante desses animais comendo todo dia, desde bezerra até entrar em reprodução ou até parir, a gente vai ter realmente uma redução de custo bastante considerável nessa substituição da alimentação. Importante em relação ao fornecimento do sorgo para as bezerras, a gente adota alguns cuidados, como na primeira semana de vida, após a primeira semana, né, os primeiros 7 dias, a gente já faz uma inclusão então, de uma dieta sólida com a inclusão de volumoso. A silagem de sorgo, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado na quantidade a ser fornecida. Então, a gente colocaria no máximo 1 kg por animal dia nesses animais que estão até 7 dias de nascido, a partir de 7 dias de nascido, por conta da fibra, principalmente porque a fibra, o alimento sorgo, ele é um alimento que ele é mais fibroso do que o milho, e então a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, porque o animal, a gente brinca, né, o pessoal às vezes brinca que o ruminante, quando ele nasce, ele é monogástrico, não é um poligástrico. Na verdade, não é que ele seja monogástrico, é porque ele ainda não tem o rumen desenvolvido. Então, esses primeiros dias de vida, onde a gente fornece menos, né, uma menor quantidade de sorgo, a gente está, na verdade, preparando esse rumen, né? A gente está condicionando o rumen a receber uma fonte de volumoso. E aí a gente faz a substituição, que o animal é do milho pelo sorgo, porque continua recebendo uma fonte de amido, que a gente não pode ter um fornecimento muito alto, justamente porque o amido é uma fonte energética boa, porém a gente tem que ter um pouco de cuidado também no ganho de peso. A questão da fibra, a gente não pode fornecer muita fibra, principalmente se a fibra não for tão digestível, e também um pouco da palatabilidade, que o sorgo ele é um pouco menos palatável do que o milho. Outra estratégia que a gente vai colocar, que na verdade não chega a ser uma estratégia, né? O que toda propriedade leiteira precisaria ter é a questão de um bezerreiro.
Então a gente vai implantar nesse espaço um bezerreiro tropical, o pessoal chama de argentino, para que os animais eles sejam criados isolados, né, do contato direto um animal com o outro, porque dessa maneira a gente vai deixar de ter essa transmissão cruzada, né, de doenças. Acaba que é uma transmissão controlada, né, porque o animal, quando ele tem acesso, vamos pegar uma bezerra dessa mais velha, já uma novilha, ou uma bezerra já com seus 2 meses de idade, ela já tem a sua imunidade adquirida para várias doenças, né? Então ela já enfrentou seus desafios imunológicos e ela já adquiriu a imunidade. E o animal recém-nascido, ele nasce sem imunidade, né? Ele vai ter uma imunidade passiva que é transmitida pelo colostro, mas mesmo assim a gente tem que controlar, porque para várias doenças não tem imunidade. Então a partir do momento que a gente faz essa cria separada no bezerreiro, eles vão estar lado a lado, vão correr ali nas cordinhas, né, nas coleiras, mas não vai ter um contato muito direto, né, animal a animal. Então dessa maneira vai ter essa diminuição da incidência de adoecimento, né, doenças que uma bezerra mais velha já está adaptada para uma nova que não está.